Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre trabalho, sendo que nessa videoaula vamos abordar o que? Trabalho da força elástica. Para se ter uma ideia sobre o trabalho da força elástica, vamos trabalhar primeiro essa expressão matemática, onde iremos aplicar para fazer esse cálculo do trabalho. Já foi visto anteriormente que esse símbolo tal significa trabalho de uma força, que pode ser igual a mais ou menos. Mais ou menos quer dizer que o trabalho pode ser positivo ou ele pode ser negativo. E a unidade de trabalho é dado em joule, sendo que o trabalho, quando é positivo, é chamado trabalho motor. Quando ele é negativo, é trabalho resistente. Agora, ele será sempre resistente quando a mola for alongada ou comprimida. Estamos trabalhando com a força elástica. Assim, quando a mola for alongada ou comprimida, o trabalho vai ser negativo. Você vai o sinal de menos. Agora, quando ele será motor, é quando a mola voltar à sua posição de equilíbrio. Assim, quando a mola tende a voltar à sua posição de equilíbrio, que é a sua posição inicial, aí temos o trabalho motor, que é um trabalho positivo. Assim, ele pode ser o trabalho positivo ou negativo. Positivo, trabalho motor. Negativo, trabalho resistente. Esse K chamamos de constante elástica, no caso da mola. X é a deformação da mola. Assim, calcule a deformação, é o valor de X. Calcule a constante elástica, é o K. Assim, K é a constante elástica da mola. Calcule a deformação, é o X, de quanto ela foi deformada, de quanto ela variou. Tudo isso dividido por 2. Assim, trabalho é mais ou menos K vezes X ao quadrado dividido por 2. Assim, essa expressão matemática você aplica para achar o trabalho da força elástica. Vamos a alguns exemplos para que possamos aplicar essas relações matemáticas aqui. Questão de número 1. O esquema representa inicialmente uma mola. Assim, a mola está na sua posição inicial, aonde ela tem um comprimento de 0,6 metros, com uma das extremidades presa no suporte, está aqui. Aí agora, e a outra livre, a outra extremidade aqui está livre. Posteriormente, age sobre a mola uma força, assim, por exemplo, tem uma força que está agindo sobre essa mola, de intensidade de 60 N, o valor da força F, fazendo com que seu comprimento passe a ser 0,8 metros. Assim, o comprimento era 0,6 e ele, depois que teve essa deformação, ele passou para 0,8 metros. Assim, aqui é 0,6 e aqui tem um comprimento de 0,8. Assim, tem uma deformação, que é o valor de X, a deformação da mola. Nessas condições, determine. Aí vamos resolver. Letra A, ele quer saber a constante elástica da mola. Aí, para se determinar essa constante elástica da mola, vamos aplicar a seguinte fórmula. F, que é força elástica, é igual a Kx, que essa expressão matemática ficou conhecida como a lei de Hooke. Assim, é a partir dessa fórmula que você vai trabalhar para achar K, que é a constante elástica, que ela depende da força e da deformação. Assim, utilizando essa fórmula matemática, eu vou calcular de quanto é o valor da constante. Assim, quem é a constante elástica? K. Aí você bota interrogação. Aí, o que é que você tem na informação para utilizar essa fórmula? Quem é a força? F. Já tem a força F, corresponde a 60 N. E a deformação? Observe que X, que é a deformação, corresponde ao comprimento final, que é 0,8, menos o comprimento inicial, ele falou que é 0,6. Você teve uma deformação que corresponde a 0,2. Isso aqui é o valor dado em metros, que é a unidade está sendo para a deformação. Assim, utilizando aqui a fórmula, eu tenho que força elástica é igual a K vezes X. Quem é a força? 60. Quem é a deformação? Não sei.
que é o K, é a deformação elástica. K é a constante elástica, que diga. A deformação é o X. Assim, quem é a constante elástica? É o K. Quem é o X, que é a deformação? Vamos determinar. Vezes o valor de X, que a deformação aqui foi de 0,2. Assim, ó, multiplicando K vezes 0,2, que é multiplicação, vai ficar 0,2K, que é igual a 60. Está multiplicando, passa dividindo. Assim, K será igual a 60 dividido por 0,2. Será igual, aí vamos dividir. Eu tenho 60 dividido por 0,2. Uma casa decimal, um número depois da vírgula, coloca um zero e tira aqui, elimina a vírgula. Aí ficou 600 dividido por 2. 6 dividido por 2 dá 3, 2 vezes 3, 6. Para 6, nada. Sobrou 2 zero, acrescenta aqui e acrescenta no quociente. A resposta, 300, que é a constante, vai ser Newton por metro, que é a unidade da constante elástica. Assim, K, constante elástica da mola. F, a força elástica. X, esse X é a deformação que a mola sofreu. Assim, 60 é a força, a deformação foi de 0,2 e a constante elástica da mola, que é uma característica da mola, 300 Newton por metro. No item B, o trabalho da força elástica durante essa deformação. Assim, qual vai ser o trabalho da força elástica durante essa deformação? Observe que aqui está ocorrendo uma deformação. Se ocorre uma deformação, o trabalho vai ser negativo. Assim, aqui iremos utilizar aqui o trabalho, será menos K vezes X ao quadrado dividido por 2. Quais são os dados da questão para calcular o trabalho que eu preciso? Quem é o K? Eu já tenho no item anterior, 300 Newton por metro. Quem é o valor de X, que é a deformação da mola? 0,2 metros. Tudo isso aqui eu vou substituir na fórmula para achar o trabalho da constante. O trabalho da força elástica. Assim, o trabalho da força elástica, só é substituir na expressão aqui. Trabalho é igual a menos K, que é a constante, que é 300, vezes a deformação, que é 0,2 elevado ao quadrado. Tudo isso aqui dividido por 2. Assim, o trabalho será igual a menos 300, que multiplica 0,2 elevado ao quadrado, é 0,2 vezes 0,2, que multiplicando vai dar 0,04. Multiplica e depois divide por 2. Assim, o trabalho da força elástica vai ser igual a, multiplicando aqui, fazer o cálculo aqui, de 0,04 multiplicado por 300. Multiplica somente por 3, dá 12, desce os 2 zeros, duas casas decimais, 12. Assim, ó, menos, que é negativo aqui, 12 dividido por 2. Assim, o trabalho da força elástica vai ser menos 6. Qual é a unidade de trabalho? É o Joule. Assim, resultado do item B, o trabalho da força elástica durante essa deformação foi de menos 6 Joule. Assim, trabalho é igual a menos Kx ao quadrado dividido por 2. Para fechar esse item aqui, vamos ao item C, aonde o trabalho da força elástica, se a força deixa de agir sobre a mola e ela volta à posição inicial. Assim, se ela volta à posição inicial, o que é que vai acontecer? O trabalho vai ser um trabalho motor, que é quando retorna à posição inicial. Assim, a constante continua quem? 300 Newton por metro. A deformação, se vai voltar, se aquele deformou X e vai voltar à posição inicial, retorna quanto? O mesmo valor de X. Assim, o retorno dessa mola, que é o valor da deformação, é de 0,2 metros. E eu quero saber o trabalho. Observe pelos dados da questão que a resposta vai ser o mesmo resultado, só com a diferença. Esse foi um trabalho resistente,
porque a mola, no caso, ela mudou em relação à sua posição inicial, sua posição de equilíbrio. É quando ela é alongada, ou quando ela for alongada ou quando ela for comprimida, que ela muda de posição, você vai ter um trabalho negativo. Quando ela está voltando à posição de equilíbrio, que é a posição inicial, ela vai ter um trabalho motor. Assim, a diferença do B para o item C é porque agora aqui vai ser positivo. Mas eu vou colocar a mesma expressão, só que com o sinal de mais, kx elevado ao quadrado dividido por 2. Assim, resolvendo aqui, vai ser a mesma coisa do item B. Vou botar os mesmos números, o resto vai ser o mesmo. Só que vai ser o sinal positivo. Quem é K? 300. O outro valor, 0,2 elevado ao quadrado, tudo isso dividido por 2. Assim, o trabalho vai ser igual a 300, que multiplica 0,04 dividido por 2. Multiplicando 300 vezes 0,4, como já foi feito anteriormente, o resultado deu igual a 12, dividiu por 2, assim o trabalho da força elástica vai ser igual a 6 Joule. Você observa que a diferença do B para o C, que um é negativo e o outro é positivo. Trabalho resistente, trabalho motor. Aqui a mola ela está sendo deformada, ou ela está sendo alongada ou ela está sendo comprimida, para dar negativo. Nesse caso aqui ela foi alongada. Já nesse caso aqui ela está voltando à sua posição inicial, o trabalho é positivo. Dando sequência à resolução de mais um exemplo sobre o trabalho da força elástica, aonde vamos aplicar as mesmas relações anteriores, aonde trabalho é igual a kx ao quadrado sobre 2, pode ser positivo ou negativo. E se precisar utilizar a lei de Hooke, força elástica é igual a K vezes X. Constante elástica e aqui a deformação. Vamos aplicar nesse item número 2. Ao sofrer a ação de uma força F, uma mola apresenta uma deformação. Assim, ele já disse o valor da deformação. A deformação é 0,02 metro. Alongando-se, assim, se está alongando-se, vamos prestar atenção que ocorreu uma mudança de posição da mola. Se a constante dessa mola é igual a 400 Newton por metro, determine a intensidade da força F. Assim, vamos calcular a intensidade da força F. Para isso, para calcular essa intensidade da força F, você tem que a deformação vale 0,02 metros. O valor de K, que é a constante, ele já deu, foi 400 Newton por metro. E eu quero achar a intensidade da força F. Assim, esse F eu não sei. Assim, a força elástica é igual a K vezes X. Assim, a força elástica vai ser igual a, quem é a constante? 400. Que multiplica a deformação. Quem é a deformação? 0,02. Multiplicando 0,02 por 400, vou multiplicar só por 4. 4 vezes 2, 8. Acrescenta 2 zero, duas casas decimais, dois números depois da vírgula. A resposta, que é a força elástica aí, que a força que foi aplicada foi uma força de 8. Agora, como é força, é dada em Newton. Já foi trabalhado anteriormente esse dado. No item B, eu vou fazer agora a resolução, o trabalho da força F para deformá-la. Assim, ela vai ter uma deformação. Para achar isso aí, eu tenho que a constante representada por 400 Newton por metro. Eu tenho que o X, que é a deformação que ela sofreu, é de 0,02 metro. E eu quero saber o trabalho que foi realizado. Interrogação. Assim, a expressão matemática é que trabalho vai ser igual. Como aquela teve uma deformação que foi alongando-se, quer dizer, que ela saiu da sua posição inicial, esse trabalho vai ser negativo. Se perguntar sem módulo, não precisaria colocar sinal. Mas como teve um alongamento, com essa deformação, vai ser negativo, é um trabalho resistente. Assim, aqui eu tenho K vezes X ao quadrado dividido por 2. Essa é a expressão matemática. Aonde trabalho será igual a menos, que é o valor de K. K corresponde a 400, vezes o valor de X, que é X, entre parênteses, 0,02 elevado ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Assim, o trabalho corresponde a menos
400. 0,02 que multiplica 0,02, você vai corresponder a 0,001, vai dar 4 casas decimais, 0,004, porque 2 vezes 2, 4, vai ser 2 casas decimais. Se você multiplicar 0,02 vezes 0,02, você vai encontrar esse resultado aqui. Multiplica e depois divide por 2. Assim, resultado, trabalho vai ser igual. Multiplicando 0,0004 por 400. Aí 4 vezes 4, 16. Desce 2, 0. Quantas casas decimais? 4 casas, assim, ó. 1, 2, 3, 4. Assim você tem 4 casas decimais. Tem que voltar, ó. 1, 2, 3, 4. Aí vai ficar 0. O valor vai dar igual a menos 0,16. E vamos dividir por 2. Assim, 0,16 dividido por 2. Como tem 2 casas decimais depois da vírgula, acrescenta 2 zero aqui. Aí eu vou ficar com 16 dividido por 200. Como não dá para dividir 16 por 200, você coloca 0, e acrescenta um 0. 160 não dá, que ainda é menor, bota outro 0, acrescenta outro 0. Agora 1.600 dividido por 200 corresponde a 8. 8 vezes 0 é 0, para 0 nada. 8 vezes 0 é 0, para 0 nada. 8 vezes 2 é 16, para 16 nada. Assim, resultado, trabalho. Assim, o resultado aqui vai ser que o trabalho vai ser igual a menos 0,08. E ele é dado aqui em Joule. Assim, aqui encerramos com esses dois exemplos, onde foi aplicado a fórmula que a força elástica é igual a K vezes X, aqui para você calcular o valor da intensidade da força, F. Se você tem K e tem X, você acha F. Nesse item aqui também você utiliza essa fórmula, onde trabalho é igual a K vezes X ao quadrado, dividido por 2. Então, lembrando que a força é dado em Newton e o trabalho é dado em Joule. Por isso que a resposta final aqui, menos 0,08 Joule. E essa aqui dá a força, 8 Newton. Assim, revisem direitinho as questões, treinem e não esqueça de trabalhar sempre as unidades de medidas.